Olá, pessoal! Hoje eu vim fazer a book tag anti-TBR pra vocês. Eu vi essa book tag no canal do Livraria em Casa, do Paulo Hatz. Ele traduziu de uma menina do exterior, então eu vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Tanto da book tag dele, né, que ele fez, que foi a primeira book tag, quanto da menina que fez a original. Mas antes da gente começar a falar dos livros que eu não tenho interesse em ler, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser receber notificação toda vez que sair vídeo novo, é só ativar o sininho do lado, que fica do botão inscrever-se. E se ao final desse vídeo ou em qualquer outro momento, você for comprar alguma coisa no site da Amazon, se você o fizer através do meu link, vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link, e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelaquilo que você deseja comprar. Bem, essa book tag consiste em 9 perguntas sobre livros que a gente não tem interesse em ler, independente pelo motivo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu não tenho vontade de ler e vou dizer pra vocês o porquê. Um livro que todo mundo ama, mas que você não tem interesse em ler. Eu entrei no Scoob, naquela parte lá embaixo, os mais lidos, os mais... O Scoob, ele tem essa parte ali dentro do site dele. E eu dei uma olhada nos livros que estão mais colocados como lidos aqui, né, das pessoas que têm perfil ali no Scoob. E tem 2 deles ali que me chamaram mais atenção. O primeiro é A Cabana. É um livro que, pela premissa dele, assim, pelo pouco que eu vi da sinopse dele e também pelo trailer, né, que já saiu o filme desse livro, é um livro que eu não tenho interesse em ler porque ele me parece ser um pouco religioso e autoajuda. São 2 coisas que eu particularmente não curto, livros religiosos e livros de autoajuda. E outro livro que me chamou a atenção ali também é O Menino do Pijama Listrado. E esse é um livro que eu não tenho interesse em ler porque eu sei que ele vai me fazer sofrer. Eu vou chorar horrores, eu vou ficar acabada, e eu não sou o tipo de leitora que compartilha daquele meme "acabou comigo, amei 5 estrelas". Eu não sou esse tipo de leitora, então eu realmente nesse momento, enquanto estou gravando esse vídeo pra vocês, são 2 livros que eu não tenho interesse em ler. 2. Um livro ou um autor clássico que você não tem interesse em ler. E aqui eu vou colocar então Anne Frank, o Diário de Anne Frank, exatamente pelo mesmo motivo de Um Menino do Pijama Listrado. A gente sabe que o Diário de Anne Frank é praticamente uma autobiografia, né? Ela escreveu enquanto ela estava durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto ela estava tentando se refugiar, se esconder. A gente sabe que não termina de uma maneira feliz, infelizmente. Então, exatamente por esse mesmo motivo, é um livro que eu prefiro me manter afastada. Contudo, todavia, é um livro que eu tenho assim putz, e se eu ler, sabe? É um livro que todo mundo fala tanto, é um livro tão importante, mas nesse momento, mesmo que eu esteja me abrindo mais para livros clássicos esse ano de 2021, é um livro que eu vou deixar mais pra frente, né? Vamos deixar pra mais adiante. 3. Um autor que você não tem interesse de ler os livros. E aqui então eu vou colocar Nicholas Sparks, que também é um dos mais lidos ali no Scoob. Eu não tenho interesse em ler os livros dele, eu sei que são romances sobre casais héteros, brancos, e... gente, não tenho interesse de ler esse tipo de história. 4. Um autor problemático que você não pretende ler os seus livros. E aqui eu vou citar a J.K. Rowling, escritora de Harry Potter. Eu já li Harry Potter, tenho na minha estante, tenho um box, não pretendo me desfazer. Tenho um carinho muito especial pela história, pelos filmes. Incentivei meu filho a assistir os filmes. Se um dia ele quiser ler, eu vou emprestar os livros para ele ler. Mas eu não pretendo mais dar o meu dinheiro, meu precioso dinheiro, para a J.K. Rowling. 5. Um autor que você já leu alguns livros, mas decidiu que não era pra você. E aqui eu vou citar 2 autores por motivos bem distintos. O primeiro é, então, a J.R. Ward. Não sei se é uma autora, se é um autor, mas é quem escreveu aqueles livros da Irmandade Negra, que o primeiro é o Amante Sombrio. Eu li o primeiro livro e eu não gostei. Eu achei que eu fosse gostar, porque, enfim, é fantasia, com vampiros, tem hot, tem sexo. Eu falei, nossa, vai ser um arraso. Infelizmente não foi isso. O personagem principal, ele é um babaca, ele é aquele tipo macha alfa, eu mando, eu domino, eu aconteço.
E eu não gosto desse tipo de personagem masculino, eu prefiro manter distância desse tipo de história. E outro autor, que eu tenho a impressão de que as histórias dele não são pra mim, porque eu li o livro e eu fiquei assim um pouco, meu Deus, eu não sei se eu amo ou se eu odeio, que é o John Boyne, exatamente o autor de Um Menino do Pijama Listrado. Eu percebi que o John Boyne ele tem costume de colocar muito da Segunda Guerra Mundial nos seus livros. Isso acontece em Um Menino do Pijama Listrado e acontece no livro que eu li, que é Uma Escada para o Céu. A gente tem um personagem ali que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ele estava, infelizmente, do lado dos nazistas. Ele era um alemão, ele ficou do lado dos nazistas e acabou que a vida dele foi destruída por conta disso. Enfim, quem lê o livro sabe. E eu tenho a impressão que as histórias que o John Boyne cria não vão ser histórias que vão me agradar, exatamente porque Uma Escada para o Céu a gente tem um personagem principal que é um dos piores tipos de ser humano que existe na face da Terra. Ele é um personagem que passa por cima como se fosse uma trituradora, um rolo compressor. Ele passa por cima das outras pessoas para atingir o sucesso. Ele não mede esforços, ele não mede consequências, ele destrói a vida das pessoas para chegar onde ele quer. E por causa disso eu passei muita raiva lendo aquele livro. Foi um livro que, inclusive, foi o único livro da tag, inclusive, que eu não trouxe resenha pro canal, porque eu terminei o livro e falei, gente, eu quero queimar esse livro. Só que o autor, ele foi tão bom naquilo que ele pretendia fazer que o livro atingiu o que ele queria fazer em mim, sabe? Que era me causar nojo, asco, desprezo pelo aquele personagem. Então eu fiquei meio assim, do tipo, amo ou odeio, não sei muito bem. E, bem, as outras premissas dos livros do John Boyne que eu já vi até hoje não foram livros que me interessaram, então eu acho que realmente talvez as histórias que ele cria não sejam pra mim. 6. Um gênero que você não tem interesse em ler ou que você tentou, mas não rolou, não curte. Bem, um gênero de livro que eu não curto muito ler, que não me interessa, que é um gênero que não me apetece, que quando eu leio a premissa, quando eu escuto as pessoas falando sobre, não tenho interesse, não me cria interesse em ler, são livros de autoajuda, como, por exemplo, O Segredo e vários outros livros, por exemplo, do Augusto Cury. São livros que eu realmente, sabe, não me apetece, assim, não tenho interesse em ler, gente, sabe? São leituras que... Enfim. 7. Um livro que você comprou, mas não pretende ler. Pode ser um livro que você comprou, que você pegou emprestado de um amigo, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu tenho 2 livros aqui na minha estante que eu comprei, eu tava com muita vontade de ler esses livros, só que foi passando o tempo e eles foram ficando parados na estante. Hoje eu olho pra eles e eu acabo realmente não tendo mais vontade de ler. O primeiro é Star Wars, O Herdeiro do Império, que foi durante muito tempo, pelo que eu li, considerado como a sequência, né, da segunda trilogia ali de Star Wars, antes de sair a história que saiu mais recente, né, que é da Rey lá. Então, acabou ficando aqui, eu acabei não tendo mais vontade de ler. Ficou. Eu acho que eu dei uma enjoada, assim, de Star Wars, na verdade. E outro livro que tá nessa mesma situação é O Sete, do André Bianco. Eu queria muito esse livro nessa edição lindona aqui da editora Aleph, mas eu acabei perdendo um pouco a vontade de ler os livros do André Bianco e acabou ficando aqui. Quem sabe um dia tá até lacradinho ainda. 8. Uma série de livros que você não tem interesse em ler ou que você começou e não pretende terminar. E aqui eu vou mostrar 2 séries de livros pra vocês que eu comecei e que, assim, perdi completamente a vontade de continuar, gente. A primeira é A Aventura dos Caças Feitiços, do Joseph Delay. O primeiro é O Aprendiz. Esse livro aqui teve adaptação para o cinema. A adaptação se chama O Sétimo Filho. Tem a ver com a história, essa história de Sétimo Filho. Eu li até o 4º ou 5º livro, não me recordo muito bem agora. Eu tenho um box com 6 livros aqui em casa. Essa série tem o quê? 12 livros? Não me lembro muito bem. É tudo curtinho assim, ó. E são livros com uma pegada mais infanto-juvenil. Só que é muito repetitivo, esses livros são muito repetitivos. Nesse primeiro livro aqui, nem tanto. Esse primeiro livro, o personagem principal ele vai entrar no universo ali, do caça-feitiços, vai começar a aprender a lidar com as bruxas. Só que as histórias, elas vão se repetindo nos outros livros, só mudando de cenário. Então, toda vez ele tá atrás de uma bruxa, toda vez ele tá atrás de uma bruxa, toda vez ele tá atrás de uma bruxa.
e isso fica cansativo. E outra série de livros que eu comecei, inclusive eu tô com o segundo livro dela na minha TBR desse mês, e assim, tô olhando pra ele e falando, oh, meu Deus do céu, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu assisti o filme, eu gostei muito do filme, eu achei o filme bem legal. E aí eu comprei o primeiro e o segundo livro juntos, porque eu queria dar continuidade na história. Só que o primeiro livro me decepcionou um pouco, eu gostei, mas ele me decepcionou um pouco. E agora eu tô meio que assim, tipo, tem que continuar mesmo? Não tô com vontade. Eu vou tentar começar a ler o segundo livro. Se não engatar, eu vou abandonar, vou me desfazer, vou doar os livros, vou trocar e vou deixar pra lá, vou fingir que não existiu. 9 e último, um lançamento recente ou que será lançado em breve, mas que você não tá interessado em ler. Eu não sou muito ligada nesse negócio de lançamento, gente. Quando um livro ele vai ser lançado e ele me interessa, eu normalmente já coloco na minha lista de desejados. Quando ele não me interessa, eu simplesmente ignoro a existência dele. Eu não me lembro da existência dele. Então eu não consigo me lembrar de nenhum livro que vai ser lançado em breve que eu não tenho interesse em ler. Porque se eu não tenho interesse em ler, eu simplesmente não existo, não lembro da existência dele. É simples assim. De todos os que eu me lembro, são livros que eu tenho vontade em ler, como Mexican Gothic, né, Mexicano Gótico, um negócio assim, Cemetery Boys, são 2 livros que vão sair aí, que estão pra sair, que eu quero muito ler, mas outros que, tipo, eu não tenho interesse em ler, eu não me lembro, sabe? Não guardo na cabeça. Bem, pessoal, essa então foi a book tag anti-TBR, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre esses livros que eu citei. Eu gosto bastante de saber quando as pessoas elas gostam de algum livro que eu não gostei. Eu gosto de saber a opinião delas, de ver a visão delas. Muitas vezes, inclusive, quando eu termino de ler um livro, eu vou ver resenhas, eu vou ver vídeos de pessoas falando sobre aquele livro, pra saber a opinião das pessoas, pra saber se elas tiverem uma opinião parecida com a minha, ou se elas tiverem uma visão diferente. Isso é legal, isso é interessante, porque muitas vezes pequenos detalhes nos fogem da percepção quando a gente lê o livro, nos fogem, né, da leitura, e outras pessoas percebem aquilo, então isso acaba mudando um pouco a opinião quando a gente termina o livro. Então é legal quando vocês comentam aqui embaixo discordando ou concordando comigo. Eu gosto bastante. Não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo, é muito importante, realmente ajuda muito com a divulgação do vídeo, porque é através da interação de vocês que o YouTube entende que esse conteúdo é legal, e aí ele acaba indicando, então, sugerindo esse vídeo para outras pessoas que consomem vídeos de livros aqui na plataforma como nós. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!